hoje a liturgia nos coloca dentro do contexto das raízes judaicas da Páscoa, para que nós possamos compreender que não há uma ruptura da fé judaica com a fé cristã, mas há uma continuidade, um cumprimento. O Antigo Testamento é a revelação divina, que nós chamamos de economia salvífica, quando Deus aos poucos vai a modo conta-gota, revelando o seu amor, revelando os seus atributos, para que a humanidade, na parcimônia do tempo, pudesse entender e acolher este grande amor. Porque em Deus, meus irmãos, nós não temos nenhuma limitação. Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, não teve princípio nem terá fim, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Todo ser de Deus é amor. É um amor que se esgota, que sai, que escorre, a modos do rio do profeta Daniel, que brota debaixo do altar, irrigando o templo e toda aquela região. O amor de Deus é isso. Os 12 apóstolos, com os quais nosso Senhor institui simultaneamente naquela ceia eucarística o sacerdócio e o sacramento do seu corpo e do seu sangue, tem suas raízes no Antigo Testamento. Os 12 apóstolos são prefigurados pelos 12 líderes das 12 tribos do povo de Israel, dos filhos de Jacó. Toda a experiência do Êxodo, a saída do Egito, o perambular pelo deserto, no sofrimento e nas agruras daqueles 40 anos, já é uma prefiguração da Eucaristia, pois no deserto o povo de Deus foi alimentado pelo maná, pelo pão que vinha do céu, pela carne das aves, das cordonizes, tudo prefiguração do pão eucarístico, do corpo de Cristo. Ao sair apressadamente e a comer a Páscoa, naquela noite memorável antes de ingressar no deserto, passando pelo Mar Vermelho, os judeus mataram um animal, macho, de 1 ano, sem quebrar-lhes os ossos. Assaram-no e comeram às pressas. Juntamente com as ervas amargas, prenúncio da amargura da paixão de Cristo e do fel, que deram para Jesus beber no alto do Calvário. O vinho saboroso, tomado juntamente com aquela carne comida e com aquele pão ázimo, feito com muita caridade pelas mulheres judias. Tudo é prenúncio da Páscoa definitiva de Cristo. A Páscoa do Antigo Testamento é uma Páscoa temporal, social, histórica, que vai desembocar na Páscoa de Cristo, que é a Páscoa definitiva, meta-histórica, sobrenatural, para além da compreensão deste mundo. Cristo quis comer a Páscoa
antes da sua paixão. Quis naquela ceia instituir os 12, inclusive Judas, como sacerdotes. Ao celebrar a Páscoa, ao abençoar o pão, ao abençoar o vinho, institucionalizando a Eucaristia, Jesus disse a eles: façais também vós o mesmo, em memória de mim. Neste momento, eles se tornam sacerdotes. É a igreja nascente, é a igreja apostólica, que depois vai transmitir esse poder apostólico a outros homens, até o dia de hoje, quando os bispos são ordenados, eles o são na linhagem dos apóstolos. E os sacerdotes que participam do sacerdócio do bispo, como imediatos colaboradores, recebem também esse poder sacerdotal. Ele lhes confere a autoridade espiritual. Deus dá a estes homens, aos sacerdotes, uma graça especial para oferecer Cristo, como Ele foi oferecido ao Pai em sacrifício. Porque nosso Senhor se oferece ao Pai para nos salvar através da oferta do seu sacrifício. E a nós Ele oferta a Eucaristia como alimento. Isso é muito importante. O direito canônico diz que o padre deve ser um varão, um homem, que é chamado. Nem todo mundo que se apresenta para ser padre consegue ser padre. Chamado. Mas é a igreja que vai dizer: está apto. E depois pergunta: queres? Ao que ele responde: ad sunt, aqui estou. Daí a necessidade da igreja orar pelos seminaristas, pelos sacerdotes, para que eles cumpram com a sua missão. E aqui é bom pontuar que a nossa igreja ela é católica, ela não é protestante. A igreja protestante não tem sacerdócio, não tem Eucaristia. É bom que se saiba disso. Porque o sacerdócio e a Eucaristia só são válidos celebrados dentro da sucessão apostólica legítima. Por isso esse tanto de gente que fala aí que é bispo, que é bispa, não sei mais o que, igreja isso, igreja aquilo, não são apostólicos, não têm a linhagem. Hoje é muito fácil plagiar a igreja. Até já estão inventando o Domingo de Ramos na Igreja Universal, essa seita universal do Reino de Deus. Como celebrar agora Domingo de Ramos, inclusive cantando cantos nossos. Mas não são apostólicos, nem são igrejas, são agremiações, são comunidades cristãs livres, mas sem esse elo da sucessão apostólica. Porque a igreja anglicana agora está ordenando mulheres sacerdotisas, diaconisas. Não tem nada a ver com a igreja católica. A igreja católica vai sempre ordenar homens. Isso é da tradição da igreja. Mesmo que apareça um ou outro bispo defendendo essas ideias estapafúrdias de modificar tudo na igreja, isso não vinga, porque a igreja tem uma tradição. E essa tradição precisa ser guardada pelos bispos. Por isso que os bispos que começam a querer sair fora do trilho, os outros o corrigem. Ontem mesmo assinei uma carta em que vários bispos do mundo todo estão corrigindo alguns bispos afoitos, que estão dando uma interpretação errada ao sacerdócio e à Eucaristia. E não pode.
Ou entra na linha, ou então funda uma seita, como fez Lutero. A Igreja Católica, ela tem sua base. Não adianta ficar gritando para ordenar mulheres. Isso não é um ministério para mulher. O sacerdócio é um ministério para homens. Assim quis Jesus. E ninguém vai morrer por causa disso. A igreja não é feminista. A igreja não é uma democracia, onde a gente vota e aprova as coisas. Não é assim. Nós temos a palavra de Deus e a tradição da igreja dos 600 primeiros anos e o magistério da igreja. A igreja, ela é hierárquica. E pronto, foi assim desde o começo e assim o será até a volta de Cristo. Porque tem tantas comunidades no Brasil que não tem padre para celebrar missa. Então a gente pode organizar diferente. Podemos ter um ministério extraordinário da presidência. Você escolhe alguém para celebrar a missa durante um tempo. Não. Quem preside o altar é o sacerdote devidamente ordenado, validamente ordenado. Tanto que o direito canônico é claro na estrada da tradição. Se alguém que não é padre celebra uma missa, ele fica ipso facto excomungado, é um pecado reservado ao Papa. Como também a confissão. Se alguém diz, eu sou padre, não é padre e atende confissões, ipso facto excomungado. As coisas na igreja são sérias. O sacerdócio, ele é revestido de uma seriedade. E nós não podemos brincar com essas coisas. De maneira alguma. O padre precisa impor a ele mesmo a consciência do valor e da profundidade do seu ministério. Qual que é a crise na igreja hoje, no clero? Que às vezes nós, sacerdotes, não compreendemos como deve a nossa missão. E a gente não vai compreender tudo. Mas o sacerdócio é um mistério. E quem o recebe precisa respeitá-lo. Precisa aplicar na sua vida aquilo que aprendeu no seminário. Aquilo que a igreja nos ensina. O padre precisa respeitar o povo e o povo respeitar o padre. O sacerdote não é um homem qualquer. Como pessoa humana, é frágil, carrega em si todas as suas misérias. Mas ele é padre. É o homem de Deus, aqui na terra, para cuidar das coisas do céu aqui na terra. E a Eucaristia é o maior tesouro que passa pelas mãos do sacerdote. E a igreja, meus irmãos, ela necessita da nossa resposta de fé. Se eu não tenho fé, não adianta ser católico. Se eu não tenho fé, eu não vou entender o que é o altar, não vou entender o que é o bispo, o que é o padre, o que é a Eucaristia, os sacramentos, o que é o matrimônio, o que é a família católica. Não vou entender nada disso. Por isso que, quando se estuda sociologicamente a igreja, se comete grandes erros. Porque a igreja é uma instituição de direito divino. Ela é humana enquanto visível através de nós, seus filhos, que somos visíveis por causa do nosso corpo. Mas a igreja transcende o templo, transcende a assembleia, transcende a todos nós. Ela é a túnica em consulta de Cristo. Ela é o mistério que nós não compreendemos, mas nós estamos dentro desse mistério. A Eucaristia é mistério. Então um ateu, um ignorante que não é evangelizado, que vê uma hóstia consagrada, para ele tanto faz. Como as pessoas que arrombaram o sacrário da igreja da Capela de Santa Rosa, paróquia Vila Boa,
como também na capela de São José, lá em Rubiataba, esses tempos, pegar os cálices, jogar as hóstias consagradas no chão e levar os cálices pensando que é ouro. Estão todos excomungados, porque são batizados. O direito canônico diz: quem meter a mão na hóstia consagrada, sem ser padre, diácono ou ministro extraordinário da comunhão, com o mandato dado por bispo, comete o pecado de excomunhão late sentença. Eu posso, o padre pode, numa missa que tem muita gente para comungar, não tem ministro da comunhão, eu posso nomear no altar um ministro extraordinário da comunhão para esta missa. A gente faz isso quando os ministros estão em encontros. Você dá a bênção, nomeia ali para distribuir a comunhão. Mas do contrário não pode. Um seminarista que abrir o sacrário e mexer na hóstia, pegar na hóstia, fica excomungado. Porque esse é o zelo da igreja para com esse sacramento. Repito, nós não somos protestantes. Protestante faz uma ceia de empanação, uma ceia de lembrança, o resto que sobra joga fora. Vinho, pão. Igreja católica não. A partir do momento que você consagra o ser do pão, a onticidade do pão e do vinho, a realidade que está subinstanciamente nesses elementos, que faz com que o pão seja pão e o vinho seja vinho, é o ser, é o ontos. É este ser do pão e este ser do vinho que, pelas palavras do sacerdote, são transubstanciadas no pão, o corpo, no vinho, o sangue de Cristo. Isso é verdade. E nós cremos, por isso nós adoramos o Santíssimo. Na hóstia está o Cristo, no seu ser, transubstanciado no ser do pão em corpo, sangue, alma e divindade. Essa doutrina foi muito clarificada por Santo Tomás de Aquino no século XIII. Já era bem vivida, mas Santo Tomás de Aquino clareia tudo isso aplicando os princípios da metafísica, do estudo do ser enquanto ser e daquilo que lhe é proporcionado. Com Santo Tomás de Aquino nós entendemos, é possível compreender com toda tranquilidade o mistério da Eucaristia. Não precisamos pestanejar em dúvidas. Cristo está presente no pão e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue. Isso é o mistério católico. Talvez a sua cabeça paire dúvidas quanto ao sacerdócio. Quando o bispo ordena um padre, ele já tem a marca do batismo. Porque se a pessoa que vai ordenar padre não é batizada, a ordenação não vale. Como não vale nenhum sacramento que a gente receber se a gente não é batizado. Já tem a marca do batismo. E quando o bispo faz a oração consacratória, Deus marca com o sacramento da ordem. Então um padre é marcado indelevelmente com o sacramento do batismo, o sacramento da crisma e o sacramento da ordem. Esses três sacramentos imprimem caráter, ou seja, nem Deus desmancha. Deus não desbatiza ninguém. Porque uma vez que Deus faz, Ele não volta. Porque quem batiza, quem crisma e quem ordena é Deus, através do ministro. Mesmo você que teve o filho que nasceu e vai morrer, e você batiza em casa a criança em perigo de morte, é Deus que batiza, fica marcado. Esses três sacramentos só se recebem uma vez e eles marcam a nossa alma.
Tanto que o diabo olha uma alma, ele já sabe se tem os sacramentos, porque tem uma marca. Basta essa marca, a gente não precisa fazer mais marca. Nós já temos essas marcas. Daí a beleza, meus irmãos, da liturgia desta noite, que evidencia esses dois mistérios: o sacramento do sacerdócio ministerial e o sacramento da Eucaristia. Vejam, o Concílio Vaticano II deixou muito claro isso para nós. Quem é batizado tem um sacerdócio batismal. Por isso que você, pai, você, mãe, pode abençoar seus filhos, pode abençoar sua casa. Você não pode abençoar água benta. Você pode rezar e jogar água benta abençoada pelo diácono ou pelo padre na sua casa. Você, como mãe, como pai, você pode abençoar os alimentos da sua casa, porque vocês têm o sacerdócio comum dos fiéis. Vocês podem rezar com seus filhos, podem oferecer a Deus os seus filhos, os alimentos. Agora, o padre possui o sacerdócio ministerial. Aí entra o lava-pés. Aqui a gente faz a junção. O lava-pés recorda a humildade de Cristo, que lavou os pés dos seus apóstolos. O padre, o sacerdote, e nem todos os padres entendem isso, que às vezes o diabo não deixa. O padre deve ser esse homem que inclina para lavar os pés dos pecadores, para ungir o doente. Eu nunca esqueço dessas coisas que eu aprendi no seminário. Quando eu vou ungir o doente, eu faço questão de inclinar, porque é a atitude do bom samaritano que o sacerdote deve ter, inclinar, como que uma nuvem que cobre o doente para ungí-lo. Quando a gente dá absolvição na confissão, você estende a mão. É como que o padre é a nuvem de proteção de Deus para os fiéis. Agora, os padres não entendem isso. Grande parte de nós, sacerdotes, não entendemos a grandeza do nosso ministério. Por isso que padre deixa de ser padre, não valoriza seu ministério, porque não sabe o que é. Fica escutando a voz do estranho, não escuta a voz de Cristo, o bom pastor, não entende o que é. São João Maria Vianney disse: o dia que o padre entender o que é o padre, ele morre. Não de susto, mas de amor. Porque o padre é o amor do coração de Jesus, diz São João Maria Vianney. Agora, meus irmãos, é isso que nós estamos tentando passar para os nossos seminaristas. Eu gostaria que vocês me ajudassem, rezando pelos nossos seminaristas. Ah, mas isso é bobagem, hoje a teologia da libertação, essas pragas heréticas que entram na igreja, que quer colocar o padre como qualquer um, aquele que bebe cachaça no boteco com o povo, que faz o que o povo quer, que dança com o povo. Isso não é ser padre. O povo não quer o padre desse jeito. O povo não quer o padre de boteco. O povo não quer o padre misturado com as coisas do mundo, com o paganismo. O sacerdote é para ser o homem de Deus, representante de Cristo neste mundo. Papa Inocêncio III diz: o padre na terra administra as coisas do céu. E é isso. Eu termino com uma passagem interessante que eu já falei aqui uma vez, ou duas, falo pela terceira. No dia 23 de abril de 1500, foi celebrada em terra firme, no Brasil, a primeira missa, por Frei Henrique de Coimbra. E nós temos um quadro, que agora me esqueço o nome do autor, a gente não guarda tudo, não dá conta, que vocês conhecem, que é aquele quadro, o frei muito bem paramentado, diante de uma cruz bonita, de um altar bem preparado, oferecendo o santo sacrifício da missa. Os acólitos ali junto, ajoelhados, celebrando a missa antiga, que é uma missa mais silenciosa, mais piedosa, em que o padre pede perdão dos seus pecados várias vezes durante a missa. Aquela missa em latim, silenciosa,
os índios pelados por ali, alguns nos galhos dos pau, como mostra a arte, silenciosamente, assistindo àquela realidade que eles não conhecem, mas é uma realidade diferente. Aí chegam os índios caçadores, chega e assusta com aquele quadro, aquilo tudo muito bonito, os paramentos, as velas, o cálice, as alfaias, o altar bem forrado, as sacras ali para celebrar aquela missa. E os índios vão no cacique que está ali olhando, olhos fixos naquele altar, e pergunta para ele: o que é isso? E ele, em silêncio, aponta para o céu e aponta para a missa. Uma excelente definição da missa: coisa do céu aqui na terra. Um cacique que não sabia quem é Cristo, com o gesto da sua mão, deu a definição da missa. Por isso, nunca nos cansemos da Eucaristia. Nunca desprezemos o sacerdote. Mesmo quando o padre, que nem todo padre é perfeito, tem suas fraquezas, rezemos por ele. Porque é a oração do povo que sustenta o sacerdote. Quantos sacerdotes que se convertem, se libertam no final da vida, por causa das suas mães espirituais, mães que rezam escondido no silêncio pelos padres. E eu deixo a vocês essa tarefa, duas tarefas: rezar mais pelos padres e adorar mais a Jesus Eucarístico. Vocês, guardiães do Santíssimo, aprofundem isso, honrem o Santíssimo Sacramento. Vocês, ministros extraordinários da comunhão, honrem esse ministério, que é um ministério temporário. E todos nós sejamos adoradores. Se no meio da noite você está angustiado, perdeu o sono, tem condição de pegar seu carro, vá à paróquia São Sebastião, que tem adoração a noite toda. Adore. O mundo precisa de adoração. Nós só vamos vencer tudo que está destruindo a família, destruindo a fé do mundo, através da adoração. Pois no Santíssimo nós encontramos tudo que precisamos para a nossa salvação. Nossa Senhora, primeiro sacrário vivo, que ela, a Imaculada Rainha das Vitórias, interceda por nós, para que nós possamos crer, mas crer muito mais ainda, e sempre dizer com todo o amor do nosso coração: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.